É isso aí, voltamos com o segundo bloco do programa Coffee Break, aqui pela sua TV Geração Z. Lembrando que o programa vai ao ar todas as quintas, a partir das 16 horas, ao vivo. Live, ao vivo. E depois vocês podem assistir o programa através do YouTube. Programa Coffee Break no YouTube, tá? E mandem um e-mail. Qual e-mail, Mr. Bo? Eu esqueci. Coffee Break Bota no Programa. Bota o GC aí, olha lá. Pronto. Coffee Break Programa@gmail.com. É que ele Agora deu uma de humorista hoje, viu? Porque acabei esquecendo. Coffee Break Programa@gmail.com. Vamos lá. Osmar Campbell, eu tava lembrando, na verdade lembrando não, é porque eu vi a vinheta, muito bonita a vinheta, né? Umas fotos muito boas de comida. Muito obrigada. E eu fiquei com fome. Continuando, eu comecei Eu a fazer... acho que ele também, por isso que ele com perdeu a fome. memória. Eu não almocei hoje. Tá certo. Ainda, né? Muito trabalho. É. Eu comecei fazendo direito lá em Belém, em uma faculdade, e aí no meio da faculdade, um amigo meu, que inclusive o Davi Mansur, que é o marido da Cris Paiva, ele me convidou para assistir uma apresentação dele de comédia stand-up. Porque lá em Belém tinha um bar chamado Clube da Piada, que é um bar que fazia uma coisa que nenhum bar do Brasil já fez, ou ainda faz. É uma coisa que abriu as portas pra gente. Era o dono de lá, que é comediante também, é piadista, ele abria o palco para qualquer pessoa que quisesse subir no palco para contar uma piada. Qualquer legal. pessoa. Ele fazia o show dele, apresentava, digamos, meia hora, 40 minutos e oferecia o microfone. Alguém quer vir aqui contar uma piada? E aí qualquer pessoa podia subir, falar uma piada que sabia, divertir os amigos, divertir o pessoal, ia pra mesa, chamava outra pessoa, e aí isso ficava rodando. Independente se o cara for profissional ou não, né? Independente, é tipo, se você quiser subir aqui, quer cantar uma música engraçada, suba, a ideia é fazer as pessoas rirem. Pode ficar à vontade. E essa oportunidade de a pessoa subir no palco e falar o que quiser, ela não existe. Parece uma coisa boba, né? Mas ela não existe, verdade, não existe em mesmo. lugar nenhum. No Brasil, que eu saiba, não tem. Se você quiser hoje em dia subir pra falar alguma coisa... Se você quiser hoje em dia subir num palco pra fazer o que quiser, cantar uma música, qualquer coisa, você precisa falar com o dono, mostrar o que vai fazer, mostrar, não sei o que. É uma burocracia enorme. Enquanto que lá em Belém era microfone aberto mesmo, assim. Quem quiser subir, subia. E aí o Murilo Couto, que é hoje em dia que tá no programa Danilo Gentili, o Murilo que já fazia stand-up lá em Belém, Murilo de Belém também. E aí ele começou a fazer stand-up lá nesse bar e o Davi também, os dois. E aí os dois começaram a ter uma noite juntos. Não era propriamente uma dupla. Eles faziam separados, mas toda noite eles estavam lá fazendo stand-up. E eles não, eles já faziam stand-up mesmo, não era piada. Então eles iam lá, faziam 15 minutos cada um e iam embora. Isso sem cachê. Sem cachê, era pra se divertir mesmo. Não tinha ingresso. Não tinha ingresso pra entrar no bar. Eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a diferença entre piada e stand-up? A piada, quando a gente chama piada, não tem... É aqueles causos que não tem dono. Sabe, que a gente ouve falar, o Joãozinho fez tal coisa, que a gente não sabe quem criou, que já entrou na cabeça das pessoas, que você chega, a gente chama de piada de salão, que vem em revistinha, sabe? Fulano encontrou a mulher dele traindo ele, aí não sei o que, e aí no final, entrou num bar, não sei o que, o sujeito morreu e foi falar com Deus. Isso são piadas, são pequenos causos que a gente não sabe bem quem criou e ele tem... O momento geralmente é uma piada só, que é a piada do final, e ele tem uma preparação um pouco maior que o stand-up. Geralmente o comediante, ele fala, ele conta a história e ela termina com o final. Tem um certo formato. E o stand-up? O stand-up é um texto próprio, cada um só pode falar o que ele escreveu, é um texto original, em que ele fala observações da vida dele, ele fala opiniões que ele tem sobre as coisas, entendeu? E tem a quantidade de piada. Ele não conta histórias. Ele fala opiniões, ele fala observações. Então, tecnicamente, são duas coisas completamente diferentes. Eu acho e eu não posso falar uma piada de um outro comediante, porque é dele. Se eu chegar e começar a falar, ele pode falar assim, poxa, Osmar, eu já falo isso já tem um tempo. Às vezes acontece de dois comediantes pensarem a mesma coisa. Mas... E outra, se o cara for fazer stand-up e contar uma piada, ele sofre um pouco de rejeição dos outros comediantes. Interessante. Entendeu? Porque a piada ela já tá ganha já. A piada já existe, já contaram, a gente já sabe que funciona. Na boca do povo. Já tá na boca do povo. O stand-up não, é uma coisa muito pessoal mesmo. É uma ideia minha que veio da minha cabeça. E essa diferença
é muito forte, tipo assim, existe os piadistas e existe comediante stand-up. São duas pessoas completamente diferentes. E ainda existe o humor de personagem. O humor de personagem, que é o que a gente vê na televisão, mais ainda, tipo Zorra, Praça, Escolinha, são personagens. Ele cria uma outra persona, ele cria um outro sujeito, e esse sujeito está vivendo a história dele. E às vezes esse sujeito conta piadas, que o piadista conta, mas aí o ator, ele pega aquela piada e constrói em cima daquele personagem, que a gente também acha um pouco roubado, porque, enfim, é a mesma piada. Só coloca um público diferente. Entendeu? E às vezes o personagem constrói a história dele. Que aí eu considero um pouco mais refinado. Que é um personagem, digamos, é uma freira gaga. E aí ela tem as histórias dela, uma freira gaga que sei lá, come melancia toda hora. É o personagem que o fulano criou. E aí ela tem aquelas especificidades que nenhuma outra pessoa poderia falar. Se eu falasse o que ela falou, não ia ter sentido. Que aí eu acredito que seja uma construção mais refinada de um personagem. Então, hoje em dia, a gente tem no mercado brasileiro esse tripé de comédias que são muito diferentes. Eu só faço stand-up, eu não sei fazer personagem e eu não sei contar piada também. Eu sei umas piadas, mas eu não subiria no palco profissionalmente para contar uma piada. Eu não sei. Eu só sei o meu stand-up, que é o meu texto que eu criei, e não tenho personagem nenhum. Porque você se sente mais à vontade, né? Sim, é como eu comecei a fazer. Que eu observava o Murilo e o Davi fazendo lá no Clube da Piada em Belém, e um dia eu decidi escrever para fazer. E junto comigo, outros dois comediantes, o Rominho Braga e o Vitor Camejo, começaram a fazer também, e em junho de 2008 surgiu o Em Pé na Rede, que é o grupo de nós 5, lá em Belém, e nós ficamos por 4 anos lá em Belém fazendo show, até 2012 mais ou menos, quando o grupo se mudou para São Paulo, para tentar ganhar a vida fazendo isso, e é isso que a gente faz. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu acho que o stand-up é uma visão mais crítica. Sim, sim. Né? Mais inteligente. E também, outra coisa que eu gostaria de comentar, eu tenho a sensação que o Norte e Nordeste, ele produz mais comediantes, mais artistas, assim, da área de comédia, do que o Sul e o Sudeste, especialmente do Sul. Você que é lá daquela área do Amapá, né? Do Pará. Do Pará? Isso. Desculpe. Você tem essa visão, você tem essa sensação? Ou é só minha? Eu acredito que especificamente no Ceará seja muito forte a questão do humor. Bahia também? Bahia, eu conheço poucos comediantes baianos. Agora, no Ceará, tanto é que, assim, existem muitos comediantes lá, a maioria piadista, muitos comediantes muito bons, incríveis, que a gente não conhece, porque é um mercado muito específico, cultural daquela região. Então é cultural. Eu acredito que seja cultural, daquela região, mas eu não chego nem a generalizar o Nordeste. Eu não acho que em Natal seja assim, entendeu? Eu não acho que mas existe uma quantidade Teresina muito seja maior. Assim. Eu acho que era especificamente no Ceará, que é de onde eu ouço mais falar. Eu posso estar errado, se tiver pessoal aí, esses comediantes da Paraíba estão com raiva de mim. Mas, por exemplo, conheço muitos comediantes de stand-up de Recife. Vários são de Recife. Temos o Ben Ludmer, Murilo Gani, o Agra. São ótimos comediantes de Recife, mas eles fazem stand-up. E no Norte, eu não conheço outros além da gente. Tanto piadistas temos. A Felismunda, o Serginho, que são os comediantes que ficam lá, mas não é uma coisa cultural. Belém não tem essa cultura de produzir comediante. Nós 5 somos uma exceção. Tem outros comediantes lá também, tem outros grupos lá em Belém também, tem o Tarja Preta, tem o Game Over, tem outros grupos lá, mas é uma coisa de 5 anos pra cá. Perfeito. Entendeu? Não é uma coisa. Enquanto que lá no Ceará são gerações de comediantes, tá? Chico Anísio, grande, o Tom, Tiririca. E esses são os que chegaram aqui. Tem muita gente que tá lá ainda, que não precisa vir pra cá. Porque como lá a cultura é muito forte, eles se sustentam disso lá e não precisam vir. Então estão ótimos lá, eles não precisam vir pra cá. Eles podem vir se quiserem, mas... Entendeu? Os outros começaram em rede nacional, esses 3 que a gente citou. Sabe o que eu gostaria agora? Que você continuasse com um pouquinho de humor, brindasse, né? Quem tá nesse... Um pouquinho de humor, chega de coisa séria. Eu vou falar, né, Mr. Volpe? Pois é. A minha mãe tem uma coisa de obra em casa, tudo pra ela é obra, não sei se isso é coisa de mulher, tudo pra ela tá reformando, sempre tem um trocando porcelanato, mudando a janela de lugar, e o carro um telhado, sempre tem um pedreiro de cueca na cozinha, eu nem sei se tem a ver com obra, mas quase sempre tem.
É tanta obra em casa que às vezes eu chego em casa, cadê meu quarto? Olha, teu quarto tá no segundo andar. Falei, mas mãe, não tem segundo andar, agora tem. Falei, mas mãe, a gente mora em prédio, em cima tem um vizinho. O problema é teu, te vira. Teu quarto é lá. É tanta obra em casa que eu tava comendo com as espátulas do pedreiro já, cara. Era tanta obra que um dia eu acordei e tinha um pedreiro dormindo do meu lado. Falei, cara, que pedreiro é esse? E a gente tava numa cozinha. Eu falei, caramba, que cozinha é essa? Na casa dele. Aí depois eu lembrei, isso é outra história. Isso é outra coisa. Minha mãe gosta tanto de obra que o nosso apartamento, quando a gente comprou, tava na planta ainda. Só o terreno. Aí no outro dia a gente se mudou. Nossa! Pra ver como ela é. Ela tem uma outra coisa também, com energia elétrica, pra ela tudo gasta muito. Isso é coisa de mãe, eu acho, isso é coisa de pai. Tem alguém assim na casa de vocês? Tudo gasta. Minha mãe, ela acha que a luzinha do stand-by do DVD vai falhar nossa família. Ela acha que a gente vai entrar no Serasa por causa da luzinha do stand-by do DVD, que fica ligada de madrugada. Aí ela tá assistindo televisão, ela vai no banheiro, ela tira a TV na tomada pra não gastar. Se ela tá. O fogão de lá de casa a gente acende assim. Não pode apertar aquela campainha, que aquilo gasta muito. A gente tem que liberar o gás e ficar com 2 paradas batendo assim, ó. E aí, vai cozinhar o quê? A gente é monstro lá em casa. Outro dia eu tava de madrugada em casa, andei pela casa, minha mãe tava com uma lanterna iluminando as coisas. Aí eu falei, o que foi, mãe? Acabou a energia? Ela falou, não, achei a pilha na rua, olha, tá novinha. Ai, falando Você sabe que eu conheci uma pessoa de uma emissora, eu não vou nem citar o nome aqui, uma emissora de televisão que você ia andando, os corredores estavam assim, você ia andando, ele ia apagando a luz por trás lá. Impressionante. De uma outra emissora também, que mandou apagar as luzes para economizar a luz. Não, e hoje em dia a gente tem que apagar a luz para economizar a água, né? Porque o sistema de água ajuda o sistema de luz, e quanto mais luz a gente gasta, mais água a gente gasta, a gente tá ficando sem água. Sim, é gente, verdade. Impressionante. Eu vi a notícia hoje, a Cantareira tá 9,3%. Pois 9%, é. gente. Pois é. Então tem que chover mais aqui. Tem que chover. Tem que mandar essa represa pra Belém, que lá chove todo dia. Ou a gente mudar pra Belém. Mudar pra Belém. Eu acabei de sair de lá. Acabei de trazer minhas roupas de lá. Vocês têm que vir aqui, ó. Vou até economizar essa água aqui, mentira. Deixa eu perguntar alguma coisa. Quer saber mais? Oi. Você está apresentando uma peça com Eric Johnson. Apresento uma peça, vou explicar pra você. Pra ver se lota. Vou explicar como é que funciona essa peça. Final do ano passado, o Edu Sterblit, que é o do Pânico, abriu uma casa, uma casa muito boa na Vila Olímpia, chamada Picaneira. Figura. É um cara que o Edu abriu as portas da casa e deu oportunidade pra gente. O Edu chegou com o Murilo Couto, que é o nosso integrante do nosso grupo, né, o nosso famoso, e ele falou, Murilo, eu quero que você faça uma noite aqui na minha casa, mas eu não quero stand-up. Eu quero uma coisa diferente do que stand-up, que já tem muito stand-up na cidade. E ele falou, você tem alguma coisa para oferecer? Aí o Murilo falou assim, não tenho, mas eu vou ter. Quando é a estreia da casa? A estreia da casa daqui a 2 meses. Tá bom, vou fazer uma peça até lá. Aí o Murilo juntou nosso grupo de Belém, o Em Pé na Rede, eu, Davi Mansur, Rominho Braga e Vitor Camejo, juntamos nós 5 e começamos a escrever a peça. Nós não sabíamos que nome dar a peça, porque pra gente, não importa o nome que a gente desse, ninguém ia assistir, porque ninguém conhece a gente. Então o que a gente fez? A gente chamou a peça de Eric Johnson, pra ver se lota. Entendi. Então Eric Johnson é o nome da peça, somente. O Eric Johnson, o ator, não tem nenhuma participação na peça, ele não é diretor, ele não escreveu nada. Antes disso, obviamente, o Murilo ligou pro Eric Johnson, porque o Murilo fez Malhação com o Eric em 2009. Eles se conhecem, ligou pro Eric Johnson, falou da ideia. Eric Johnson achou muito engraçado, achou muito legal, uma homenagem pra ele, porque assim, a gente tá se apoiando no nome de um cara que lota teatros pra gente conseguir uma coisinha. Sim, e a graça é essa. E aí ele achou super divertido, pediu pra ir à estreia, e ele foi à estreia, assistiu a estreia da peça. Legal. Ficamos muito felizes. Inclusive a gente queria convidar ele a assistir de novo, porque a peça melhorou muito da estreia até lá, que é o comum de todas as apresentações, né? Elas vão melhorando, a gente vai ajeitando as coisas. E ele assistiu a peça, gostou muito, continuamos fazendo. É uma peça de números de humor e esquetes. Não tem nada de stand-up, não tem piada, nada. É só cenas de humor que a gente fazia. São 8 cenas e são cenas que não tem nada a ver uma cena com a outra. Uma cena, por exemplo, acontece em 2033, em uma delegacia, quando, naquela época, lá no futuro,
A maconha vai ser permitida, a nossa previsão, que a maconha está se encaminhando para ser permitida, e o cigarro normal vai ser proibido, que a gente acredita que esse seja o futuro, né? Cada vez mais o cigarro está sendo menos utilizado e a maconha mais utilizada. Então, um sujeito foi pego fumando cigarro, e é proibido, e os policiais maconheiros estão interrogando ele no futuro. Essa é uma das cenas. Olha só, hein? Uma outra cena que tem, que inclusive é imediatamente antes dessa, é a cena em que Deus aparece para Abraão e nomeia ele o primeiro judeu. Só que para isso ele precisa fazer a circuncisão, que é arrancar a pele do seu querido. E é a cena que mostra, isso está na Bíblia inclusive, na descrição dessa cena, sim. é Deus avisando para Abraão, você vai ser o primeiro judeu, mas para isso você tem que arrancar um pedaço aí de você. E aí reproduzimos essa cena lá no palco. Temos uma outra cena que é uma reunião de portadores de toque. 3 portadores de toque vão se encontrar com um médico especializado e ele vai tentar tratar os transtornos obsessivos e compulsivos de cada um. Temos uma outra cena, que é a última cena da peça, que é uma paródia de casos de família. Olha, que legal. Temos a apresentadora, temos o casal brigando, temos o contra-rega, temos a plateia, e aí eles tentam resolver o problema deles. E é um problema muito específico, que eles gostam muito de arte. Então o tema do programa daquele dia é Senhor Regina, que é o nome do apresentador, né? Senhor Regina. Meu marido não compreende, meu marido não aceita a influência dadaísta no trabalho do diretor de cinema Lars von Trier. Ou seja, é imperdível. E esse é o tema. É muita imperdível. Coisa, loucura, Passa essas imperdível. informações todas aí para As pessoas estão assistindo hoje no Comedians Club, que fica na Augusta, número 1129, às 9h30 da noite. A casa tem enchido todas as quintas-feiras, então a gente pede para as pessoas chegarem por volta de 8h30, 8h40, para pegarem um lugar legal, escolher bem o lugar. 9h30 da noite começa a peça, Eric Johnson para ver se lota no Comedians Club, o cover de lá é R$40. Se você não tiver R$40, não vá, porque você realmente está precisando desse dinheiro. Pague suas contas, coma, enfim, não precisa você ir realmente. Toda quinta-feira, não é só hoje não. A semana que vem tem também. Não posso ir hoje, vai semana que vem. Inclusive vocês vão semana que vem. Com certeza. Hoje já disseram que não, mas semana que vem, sem falta, eu vou cobrar. Estaremos sem lá. falta estarão lá. Eric Johnson para ver se lota, com o grupo Em Pé na Rede. O elenco sou eu, Osmar Campbell, Murilo Couto, Vitor Camejo, Davi Mansur e o Rominho Braga, todos de Belém. Não tem o Eric Johnson, as pessoas vão lá. Mas aí o Eric Johnson vem. Cadê o Eric? Não tem o Eric Johnson, ele não vai lá nunca. Não é hoje que ele não tá lá, ele nunca vai, ele não faz parte da peça. Mas de repente ele pode estar lá. Pode aparecer, é verdade. Já apareceu uma vez, pode aparecer de novo. Então, Mr. Volk, acabou, né? Acabou o programa. Foi uma delícia receber você. Me diverti muito também, Eu falar um pouco acho da minha vida, sempre é bom. Isso. Coffee Break está à tua disposição quando você quiser, vem aqui, tomar um café. Ainda não tem muito café, mas tem água. Mas da próxima vez que você vier, a gente vai ter um cafezinho para você. Muito obrigada pela participação. Bom, é isso aí. Coffee Break vai ficando por aqui. Até na próxima quinta, a partir das 16 horas, ao vivo, aqui pela sua TV Geração Z. Mais um programa Coffee Break. Sempre. Tchau. Esperamos você. Até lá.